mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos ter o entendimento que compromisso com Deus nós estabelecemos uma vez, e é o momento da escolha que a gente faz quanto a servir ao Senhor. E nós renovamos esse compromisso diariamente, lutando, abandonando as obras das trevas, deixando de fazer as coisas que são rituais religiosos, regras de homens, para vivermos segundo a vontade do Pai, aprendendo e conhecendo sobre sua vontade. É a conversa que Josué teve com a nação de Israel pouco antes de vir a falecer. Já era idoso, já tinha conquistado todas as terras. E aí a gente pode ler lá em Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É sobre isso que a gente precisa entender e precisa compreender a quem servimos. Nós escolhemos servir o Senhor, como Josué fala à nação, ou seja, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a questão que a gente precisa tomar a decisão. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor implica em termos a consciência de quem Ele é. Por isso, precisamos manifestar o temor. Como Ele fala, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Ou seja, dois aspectos que são importantes na nossa vida com Deus. Revelarmos temor para expressar esse temor com integridade e com fidelidade. Não tem outro jeito de viver o reino de Deus, de viver a vontade de Deus, que não desta forma. Por isso, quando nós nos comprometemos com o Pai, com sua vontade, como num casamento, que a gente se compromete com uma esposa de estar junto, de ser um, de fazer e viver a vontade de Deus através do casamento. Nós temos que entender que com Deus é o mesmo compromisso. Um compromisso que não dá para romper. E tendo essa consciência, nós diariamente renovamos esse compromisso de viver e fazer e andar na vontade do Senhor. Muito mais do que isso, buscar esse conhecimento, esse entendimento de qual seja a sua vontade. Por isso, ler as Escrituras não é uma opção, mas a única maneira que temos de andar e viver na vontade de Deus para sermos instrumento de justiça, expressão de graça e do revelar da sua misericórdia. A gente precisa caminhar em direção à vontade de Deus, santificando o nosso proceder, isto é, revelando temor, revelando compromisso, fidelidade, integridade. Quando caminhamos na sua direção, na direção da sua vontade, nós despimos da natureza humana, despimos do nosso desejo. Por isso, nós escolhemos servir o nosso Deus e abandonamos os deuses deste mundo. As coisas que muitas vezes podem nos dar prazer, podem satisfazer o nosso ego, possam atender à natureza humana, mas que não tem nada a ver com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Muito menos nossa religiosidade. Pois não são as práticas religiosas, não são os rituais que nos levam a ser maduros e a expressarmos o reino de Deus, mas andarmos na vontade do Pai, buscando o conhecimento, o entendimento e a compreensão, deixando de fazer aquilo que é do mundo, para fazermos tudo segundo a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor,
possa o revelar ao mundo.